amigos da TV Itajubá, forte abraço a todos. Nosso segundo convidado do programa Bastidores. Ele foi vereador entre 93 e 96, prefeito de 97 a 2000, 2001, 2004. E agora volta à Câmara com 1.126 votos. Foi o segundo colocado. José Francisco Marques Ribeiro, o Chico. Seja bem-vindo à TV Itajubá, Chico. Obrigado, Matorelli. E cumprimentar todos os telespectadores da TV Itajubá, parabenizar o Carlos pelo sucesso da TV Itajubá, parabenizar você também pelo sucesso do seu programa Bastidores. Muito obrigado, muito obrigado. Você é o nosso segundo convidado, o segundo mais votado nesse último pleito eleitoral. 1.126 votos. Ô Chico, eu confesso que pela sua carreira política, eu achava que você fosse quebrar até o recorde do Dr. Ricardo. Mas a abstenção foi grande e essa votação 1.126, mesmo você sendo o segundo colocado, eu esperava mais. E você, esperava mais, uma votação maior? Como você analisa esses 1.126 votos, essa sua segunda colocação? A campanha de vereador é uma campanha muito difícil, né? Todos aqueles que tiveram uma votação surpreendente, ou uma grande votação em 2012, não repetiram em 2016. Por quê? O número de candidatos em 2012 eram 144, parece. E agora foram 258 candidatos. Então, dividiu mais, né, os votos para um número maior de candidatos. E, por outro lado, também a situação hoje dos políticos no Brasil, né, levaram a uma grande abstenção, um grande número de votos nulo e branco. Era natural que todo mundo tivesse uma votação menor. Eu acho que eu acabei perdendo muito voto, né, porque muita gente tinha essa expectativa que o Chico já ganhou, que o Chico teria uma boa votação, e isso para mim não foi bom. Algumas pessoas disseram: Chico, eu não votei em você porque eu já considerava você eleito, então eu votei no meu vizinho, votei no meu amigo. Mas, de certa forma, eu esperava que eu tivesse em torno de 1.000 votos, 1.000 e poucos votos, considerando a dificuldade de fazer uma campanha para vereador. Estaria muito candidato, né? Foi uma vitória que não deixa dúvida, né, da responsabilidade que eu terei agora pelos próximos 4 anos. Você é o primeiro ex-prefeito que volta a ser vereador na história de Itajubá? Ou já teve algum caso? Eu acredito que não, né? Não me lembro. Não lembro também não. Não, quem passa pela prefeitura, né, considera que tem que ser deputado, tem que ser senador, mas eu acho que não, é uma questão do momento, né? Eu estava 12 anos fora de cena, desde que saí da prefeitura em 2004, eu não tive mais visibilidade política, né? Eu tive mandato. Então eu sabia que não era o meu momento para sair candidato a prefeito. Então fiz a opção, né, junto com a escolha dos candidatos do PSD, para sair junto com eles e poder ter a oportunidade de voltar à Câmara e aí sim ter uma visibilidade política pelos próximos 4 anos. Muitas pessoas apostavam que você seria um candidato a prefeito, unindo-se até um outro ex-prefeito. Enfim, essas reuniões aconteceram, mas num denominador comum chegou-se à conclusão que o próprio Dr. Ricardo seria candidato. Foi. Nós chegamos a conversar, existia um grupo, né, formado pelo grupo político nosso, que estava no PSD, do grupo político do PTB, que o presidente é o Dr. Jorge Moalen, e mais o PT, do deputado Ulisses, enfim, e outros partidos também, né, que compuseram com a gente essa aliança, o PSDC, enfim, acho que foram 8 partidos. E uma das possibilidades era da gente vir conversando de sair junto, ou Chico e Jorge, ou Jorge e Chico, mas o nome de consenso que conseguiu manter essa unidade desse grupo, né, de partidos foi o nome do Dr. Ricardo. Meu nome não era consenso, o nome do Dr. Jorge também não era consenso, e o nome do Ricardo veio trazer esse consenso que a gente estava buscando. Seria uma nova opção? Uma nova opção, e a gente sentia que o eleitor não queria, né, aqueles velhos, vamos dizer, conhecidos políticos, né, e estava buscando uma nova opção. O Dr. Ricardo era uma nova opção, que vinha se destacando com o trabalho dele na Câmara Municipal. E aí, quando o nome dele foi ventilado numa das reuniões lá, houve consenso, todos os partidos concordaram que seria a nossa melhor opção. E nós fomos buscá-lo para ele fazer parte da coligação e apoiamos a candidatura dele. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o futuro do vereador Chico. Agora vamos fazer um resumo da sua carreira política, Chico. Em 1992 você entrou para a política saindo candidato a vereador, né? Sendo eleito. Conta pra gente aí. Começou em 92, foi minha primeira disputa, tive na época
421 votos, fui acho que o quarto vereador mais votado. E foi um aprendizado muito interessante, né? Acho que fui o primeiro vereador da história de Itajubá que saiu direto da Câmara para a Prefeitura. O Jorge saiu da Câmara, foi vice-prefeito, chegou a prefeito. O Rodrigo saiu da Câmara, disputou a eleição a prefeito, perdeu, ficou 4 anos fora, virou prefeito. Direto da prefeitura, da Câmara para a Prefeitura, parece que meu nome foi o primeiro que conseguiu isso. Isso foi graças ao trabalho que nós fizemos, né? Um trabalho de independência, de poder exercer na plenitude as funções constitucionais do vereador, que é fiscalizar os atos executivos e legislar em benefício da comunidade itajubense. Isso nós fizemos, tanto é que eu fui reconhecido e me elegi prefeito, com apoio na época, eram 15 vereadores na Câmara, eu tive apoio de 10 dos colegas de Câmara, além do apoio, né, que nós tivemos na comunidade, na área empresarial, nas comunidades, associações de bairro. E aí me transformei em prefeito. Na época eu fui eleito com 18.600 votos. E você falou a questão independência, ou seja, naquele tempo, naquela oportunidade, você era considerado do bloco de oposição na época, né? Normalmente quem tem uma posição de independência na Câmara é rotulado como um vereador de oposição. Né? Uhum. Não necessariamente de oposição, porque nos projetos que eram interessantes para a comunidade, ou nos projetos de lei, né, que passavam pela Câmara, tinha o nosso apoio, a nossa defesa, nossos parabéns ao prefeito pela iniciativa. Mas quando você tinha uma posição contrária àquele projeto de lei, que você queria agregar valor a ele, você era considerado como oposição. Mas eu considero que a minha posição sempre foi de independência. Não está atrelado ao prefeito, nem para sim, nem para não. E sim está atrelado àqueles que me levaram à Câmara Municipal. Eu acho que essa é a posição melhor de independência, de você prestar conta para a comunidade itajubense, né? Não ao prefeito que está de plantão lá. Naquela oportunidade eram 15 vereadores. Eram 15 vereadores, a Câmara tinha uma estrutura muito enxuta, tinha acho que 6 ou 7 funcionários, não tinha veículo, não tinha gabinete individual. Quando a gente ia viajar, pedia-se, requisitava da prefeitura um veículo com motorista. O atendimento era numa sala ampla, uma sala coletiva, né? Então mudou muito. E dividiu o espaço com a prefeitura também, né? Tinha também uma época que a gente usava um espaço que era comum, um andar era da Câmara e um andar de baixo era da prefeitura. Até quando você foi eleito prefeito, você também, seu gabinete era embaixo da Câmara em cima. O espaço físico era restrito mesmo. Bem lembrado. Era bem restrito. A gente tinha uma relação ali de independência, mas harmônica, né? E depois eu fui eleito prefeito em 96, exerci o primeiro mandato de 97 a 2000, depois em 2000 fui reeleito com 22 mil e poucos votos, terminei em 2004. 2004. O primeiro mandato como prefeito, 97 a 2000, o que você destacaria para o internauta nesses seus primeiros 4 anos? Olha, eu quando assumi a prefeitura em 97, não existia lei de responsabilidade fiscal, né? Então era comum os prefeitos, na época de campanha, começaram a fazer muitas obras, dar início a várias obras que não eram concluídas e não tinha recurso para terminá-las, né? Então eu peguei uma dificuldade muito grande. O orçamento da prefeitura em 97, se eu não me engano, era 13 milhões e 800. A dívida que eu assumi da prefeitura era de 11 milhões e 300. Quase que um orçamento estava comprometido com dívidas. E os funcionários estavam em greve, não recebiam há 3 meses, mais 13º. Então foi uma confusão muito grande. Mas isso tudo fez com que a gente conseguisse superar essa dificuldade e ainda conseguisse fazer muita coisa, né? Eu não vou me lembrar aqui de separar as obras de um mandato para o outro. Vou falar durante o meu mandato. Não, como diz, é um resumo mesmo. Exatamente. Então, a gente, quando foi em maio de 2000, no final do último ano do primeiro mandato, veio a lei de responsabilidade fiscal, mas a gente já vinha trabalhando para fazer um mandato com responsabilidade fiscal. Então, para a gente não foi dificuldade nenhuma essa lei. Ela já pegou a gente já preparado para fazer diferente, né? Entregar o mandato para o próximo. A questão fiscal e financeira da prefeitura saneada. Mas, de uma forma geral, eu acho que o que eu me lembro aqui foi a questão de emprego. A gente trabalhou muito forte na geração de emprego. Trouxemos para cá uma disputa aí com as cidades do México, Indaiatuba, São Paulo, Mogi Guaçu. Trouxemos para cá a unidade de bucha de bronzina da Mali, que gerou uma quantidade grande de empregos. Trouxemos a Indep,
AEG, GNS, a expansão da Alstom, Cabelalto. Então, foi um momento bom para Itajubá, que além da geração de emprego, melhorou bastante a renda da prefeitura, porque todo o ICMS recolhido aqui em Itajubá, 25% retorna. A grosso modo é isso, tem uma regra lá, mas a grosso modo 25% do ICMS recolhido aqui retorna para o município. Então, nós fortalecemos bastante a renda da prefeitura nesse período. Terminamos o mandato, saímos de 13.800.000 para 58 milhões. Naquele tempo, Chico, naquele tempo o Plano Real estava em franca ascensão, o país estava, pelo menos, em desenvolvimento, e aquilo facilitava também para que o prefeito corresse atrás e trouxesse indústrias para a cidade, né? Era uma disputa muito grande, né? Mas eu acho que houve bastante competência por parte da nossa gestão, não do prefeito, mas da equipe. Da equipe, sim. De conseguir entrar numa disputa. Por exemplo, a Mali, essa unidade de bucha de bronzina, que estava fechando, acho que em Santo André, nós estávamos disputando com Gaiatuba, São Paulo, que é uma cidade pesada para você competir, né? Complicado. Mogi Guaçu, onde fica a diretoria da Mali, e Ramos Arizpe, uma cidade do México. Porque a Mali é uma empresa multinacional, para ela ficar no México, Itajubá, ou na China, nos Estados Unidos, não faz diferença, ela abastece o mundo inteiro, né? Então, foi uma disputa difícil, nós conseguimos ganhar graças ao trabalho que nós realizamos para conquistar essa unidade. Na área da saúde, a gente construiu 4 novas UBS, da Piedade, da Vila Rubens, Nossa Senhora de Lourdes, construímos a Policlínica da Varginha, a Policlínica Odontológica, né? Nós tínhamos aí uma policlínica para atender a questão de saúde bucal, tinha exames que eram realizados com mais frequência, não tinha esse tempo de espera longo como tem hoje, os remédios a gente distribuía nos postos de saúde para facilitar, para não concentrar tudo num lugar só. Acho que foi um momento bom também para a saúde. Na educação, sem dúvida, acho que foi o nosso maior legado, né? A maior herança que nós deixamos para o município de Itajubá foi o trabalho que nós fizemos na área da educação. Nós construímos 4 novas escolas, no Rebojão, no Santo Antônio, lá no Divisa, no Alto Santo Antônio, Santa Luzia. Geraldo Cerávulo, né? Geraldo Cerávulo. Construímos ali perto ali da FACESB, né? Ali na avenida, e a outra foi 4 novas escolas, né? Não me lembro, está me fugindo aqui. Mas o tempo já tem um tempo. Ô Chico, no esporte nós fizemos 4 ginásios poliesportivos, até a nossa gestão tinha o poliesportivo do Estado, que era o Tigrão, tinha o poliesportivo da Unifei, né? Federal, da Santa Rosa, e um municipal que era o Santa Rosa, né? Que o Saulo construiu. Nós fizemos 4, e depois disso nada mais foi feito. Acho que foi um momento bom na área da saúde, na área da educação, deixamos aí o plano de carreira dos profissionais de educação, que era o sonho deles, reformamos todas as escolas, foi um momento bom para a educação, para a saúde, para emprego, acho que foi uma herança boa que nós deixamos. Vamos recordar o ano de 2000, virada do ano, né? Dia 2 de janeiro, eu lembro naquela oportunidade eu trabalhava na Rádio Itajubá, foi quando num domingo, hora de almoço, você chamou a equipe da Rádio Itajubá, bem como a imprensa, de uma maneira geral, até a Defesa Civil, na época, acho que hoje ainda em frente ao fórum, né? Até hoje em frente ao fórum, quando você nos alertava que a cidade de Itajubá, dentro de poucas horas, passaria por uma das maiores inundações de toda a sua história. Eu confesso, naquela oportunidade, falei, Chico, não é possível, o rio está baixo, está subindo agora, mas já havia chovido na cabeceira, Campos do Jordão, Delfim Moreira, Venceslau Braz, uma série de trombas d'água, né? E você fala, não tem jeito, gente, por volta das 4 horas eu tenho a informação exata, oficial, que vai ser feio. Como de fato Itajubá passou por uma das piores inundações, quer dizer, naquela oportunidade não tinha essa tecnologia que tem hoje, mas como é que conta pra gente, como é que foi aquela época triste para a nossa cidade, para a nossa história? Eu não consegui convencer meu pai e minha mãe. Eu lembro. Você teve que mandar buscar de pontão, né, do batalhão. Mas a gente tinha uma equipe muito boa da Defesa Civil e a gente coletava informações, né, de linha de Campos do Jordão, enfim, dos afluentes do Rio Sapucaí. A gente ficava monitorando isso. E como choveu muito, né, na virada de 99 para 2000, na virada do século, choveu muito, e a chuva não parava, e as informações que a gente tinha eram catastróficas, né? E a gente já sabia o tempo que demora para esse reflexo chegar aqui em Itajubá.
Então a gente passou a noite toda monitorando isso, chegamos à conclusão que não ia ter jeito, ia ser uma enchente muito, muito agressiva, muito violenta. Aí eu me lembro que eu liguei para meu pai e minha mãe e falei, olha, que puder levantar aí, levanta, mas não perde tempo não, puder sair, sai, porque vai ser brava a enchente. Colocamos carro de som nos bairros, principalmente nos bairros mais... Deu para rodar 1h30, 2 horas no máximo. Foi, rodamos aí avisando, olha, enchente prevista e tal. Mas o pessoal estava lá no domingo, descansando e tal, botava a cara para fora assim na naquele clima de Réveillon ainda, Alexandre. 2 de janeiro, domingo. E tal, O cara falou, isso aí é onda, não vai ter nada não. E aí quando a coisa veio, meu pai ligou, falou, não consigo sair de casa mais. Falei, você não saiu? Não saí, não acreditei, eu olhei na rua aqui, não tinha nada. E aí o negócio foi feio mesmo. Então foi uma coisa que ninguém esquece, né, pela agressividade que foi. Mas eu acho que também não esquece pelo resultado que nós deixamos, né? Eu me lembro que o governo de Minas, preocupado com a situação aqui do sul de Minas, que não foi só Itajubá que sofreu com essa enchente, ele colocou ali dentro do batalhão de polícia militar em Pouso Alegre uma base do governo. E o vice-governador, que era o Nilton Cardoso, ficou ali para atender os prefeitos da região. Todos eles, exceto Itajubá, procuravam o governo, uma lista de problemas, a rua tal afundou, estourou o encanamento, eu preciso de cano, cada um pedindo as suas reivindicações, né? E aí ele foi surpresa, porque era assim num saguão enorme, num anfiteatro, e a gente ia para o microfone, todo mundo presente, e falava qual era a necessidade, e o pessoal anotando. E aí eu falei, olha, eu queria fazer uma obra de limpeza, alagamento da calha do rio Sapucaí. Aí eu me lembro que o governador falou assim, mas a cidade do senhor não está detonada, não está destruída, você não quer nada para resolver o problema de imediato? Eu disse, não, eu quero resolver o problema futuro. Imediato nós vamos resolver de qualquer jeito, ou com a ajuda do governo ou não, nós vamos ter que resolver. Não tinha saída. Não tinha saída e vai ter que resolver. Então eu quero resolver os problemas futuros, que os próximos prefeitos, os próximos anos, a cidade sofra menos com essa agressividade da enchente. E aí ele achou uma coisa surpreendente, que foi o único que fez um pedido olhando para frente e não olhando para o chão, né? E a gente acabou resolvendo os problemas, porque foi ajuda de todo lado, né? Nessa hora, impressionante como é que é a solidariedade das pessoas, né? Todo mundo se prontificou a ajudar, a Furnas mandou para cá maquinário para ajudar a limpar a cidade, não sei quem tinha caminhões, cedeu caminhões caçamba. Enfim, veio ajuda de todo lugar, era caminhão de cesta básica chegando todo dia. Me lembro bem. E a gente conseguiu resolver o problema do dia a dia. E aí, em seguida, veio essa grande obra, né, que foi, acho que, a maior marca da nossa administração, que foi a limpeza e alagamento do rio Sapucaí e dos ribeirões. Foi feito o mesmo trabalho de alagamento da calha, do Ribeirão Inhumas, Zé Pereira não, porque ele tem a limitação ali de ruas, né, no bairro do PS. Foi em Inhumas, o Água Preta e o Piranguçu, que passa ali perto da Piedade. Os 3 ribeirões também sofreram essa mesma obra que foi feita no Rio Sapucaí. E naquela oportunidade o governador, o saudoso Itamar Franco, dizia que tinha um carinho pela cidade, especialmente pelo fato dele ter sido engenheiro de draga do Rio Sapucaí, né? Não sei se você se lembra, 2 dragas, dragline que chama, naquelas que tem um guindaste praticamente, que lança a caçamba para poder limpar o rio, elas foram esquecidas aqui, né? Ficaram na margem do Rio Sapucaí por muitos anos. Uma nas proximidades do Campinho do Vasco e outra atrás ali da Canal Lisboa Alimentos. No Iraquitão teve mais, porque no bairro da Avenida, atrás ali do Arroz Império, ficou uma outra máquina. Ficaram 2 máquinas, né? Então, isso o Itamar lembrou que ele era o superintendente, ou diretor, ou presidente do extinto DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que cuidava disso no Brasil inteiro. Depois isso foi terceirizado para os governos estaduais. Mas o Itamar se lembra muito bem que ele, na época dele, foi que ele mandou essas máquinas para cá. Depois ele saiu, esqueceram de pegar essas máquinas, como o governo federal é muito grande, gigante, acho que ninguém se lembrava mais das máquinas, ficaram abandonadas aí um bom tempo. Um bom tempo. E nós tivemos que pagar para tirar essas máquinas daqui, porque... Máquinas caras que foram destruídas pelo tempo, também por vândalos que roubavam, tiraram coisas de valor, exatamente por aí. E aí o governo federal falou, não consta essas máquinas como nosso patrimônio não, você pode botar como sucata. Aí foi como sucata, mas o cara falou, eu só posso buscar se você pagar frete, foi só que faltava, o cara vai levar sucata e ainda vai ter que pagar. Bom, nesse ano 2000, era ano de eleição, você concorreu mais uma vez a prefeito, e acabou
vencendo aí as eleições, né? Aí você ficou por mais 4 anos à frente da prefeitura. Conte aí pra gente. Foi no ano 2000, né? Foi uma reeleição. Foi o primeiro prefeito reeleito de Itajubá, porque a lei de reeleição veio nessa época, né? Uhum. E nós ficamos 4 anos. Depois disso, eu saí candidato a deputado federal em 2006. Foi muito bem votado, principalmente aqui em Itajubá, tive 22 mil. Eu acho que o grande erro nessa época, penso eu, né, nós estamos nesse bate-papo aqui, eu acredito que se você tivesse saído estadual, você teria sido eleito. Eu acho que seria a sua grande oportunidade de sair estadual. Saiu federal, eu acho que o equívoco aconteceu nisso aí. Concorda comigo? Foi. Essa avaliação, eu não tinha experiência e eu estava no PV na época. Eu tive uma reunião com a direção estadual do PV e eles me perguntaram qual é a sua expectativa de voto. Eu falei, eu acho que eu devo chegar próximo de 40 mil votos. Eu tinha acabado de sair da prefeitura, bem avaliado, com avaliação positiva de 84%, com uma boa relação aqui na região, né, com uma boa visibilidade política. Então a minha avaliação é que eu conseguiria chegar próximo de 40 mil votos. Eu cheguei em 41.100 votos. E aí a direção estadual disse, olha, você com essa votação você tem chance de ser deputado federal. Então a gente sugere que você saia candidato a deputado federal. Essa chance é grande e isso fortalece a nossa bancada, né, em Brasília. E aí eu fui pela avaliação deles. Você foi suplente, né? Fiquei com a segunda suplência. Segunda suplência. Exato. Segunda suplência. Depois, em 2008, eu disputei a eleição para prefeito, perdi, fui bem votado, tive acho que 18 mil votos, o Dr. Jorge ganhou, mas não consegui ganhar. Depois, em 2010, saí candidato a deputado estadual. Também fui muito bem votado aqui em Itajubá, porque já tinha vários candidatos da cidade, né, como deputado estadual, candidato a deputado estadual. Mesmo assim, eu tive 18 mil e, sei lá, 500, 600 E nessa votos. época, eu tento analisar da seguinte maneira. Mas já em 2010, já faziam 6 anos que você estava fora da mídia. Então, a política hoje, o homem público hoje tem que estar sempre na mídia. Tem que estar sempre na mídia e ser independente. Porque com o passar do tempo, algumas pessoas vão esquecendo. Até a opção, são pessoas, gente nova chegando, quer dizer, é a renovação, né, Chico? Quem está na mídia é sempre mais lembrado do que quem não está, né? Exatamente. Eu tive uma votação muito boa, tive 29.860 votos, praticamente 30 mil votos, mas precisava de 36 mil votos, faltavam 6 mil votos para conseguir me eleger. Enfim, eu acho que as eleições que eu perdi, eu não posso reclamar não que eu perdi, mas tem uma votação muito boa. E para prefeito, a última, você sai quando o Rodrigo foi eleito, você foi terceiro colocado, né? Tem uma boa votação também. Foi uma coisa surpreendente de Itajubá, porque historicamente, se você olhar as eleições anteriores, sempre saem lá 4, 5 candidatos, 2 disparam, disputando a eleição, e o restante fica. Nessa de 2012, dispararam 4 candidatos, né? E aí dividiu bastante os votos. O Rodrigo foi eleito com 16 mil votos, parece, em números redondos, o Jorge com 13 mil e pouco, eu com 12, o Paulino com 10, mais ou menos isso, eu não me lembro dos números. Tecnicamente foi bem... Mas foi uma coisa inédita em Itajubá de sair disputando assim 4 candidatos. Então, foi a minha última eleição que eu participei, e, apesar de ter sido bem votado, né, próximo aí daqueles que estavam na mídia, o Jorge estava disputando a reeleição, o Paulino com uma boa atuação na Câmara, né, foi muito bem na campanha dele, enfim. E há 2 anos atrás, aí você já não saiu candidato a deputado? Não, a campanha de deputado eu participei de uma de federal, uma de estadual, é muito difícil, é uma campanha que você faz como se você estivesse fazendo campanha de prefeito, mas em 50, 60 cidades. É uma loucura. Bom, é muito difícil. Chegamos a 2016. Algumas negociações começaram envolvendo os partidos chamados aí de oposição. E quando chegou-se à conclusão que o doutor Ricardo sairia prefeito, o Ricardo professor vice, e você saindo candidato a vereador. Nisso você, algum tempo atrás, já tinha mudado de partido, saiu do PSD, foi o PSDB e foi para o PSD. Isso. O PSD, o partido, o presidente nacional... Nacional Kassab. O Kassab, foi ex-prefeito de São Paulo. Eu fui convidado a vir para o PSD pelo ex-prefeito de Poços de Caldas, Geraldo Tadeu, e depois confirmado esse convite pelo presidente estadual do partido. É um partido que tem crescido a nível nacional. Diego Andrade, teve um crescimento surpreendente nessa última eleição. Ele conseguiu fazer vários prefeitos, inclusive de capital. E agora, bom, chegamos aí ao pleito eleitoral. Assim como nós começamos aí nosso bate-papo, você teve 1.126 votos, foi o segundo colocado. Muito bem.
você tem enfrentado alguns problemas junto ao TSE em relação à sua eleição. Bom, gente, nós estamos gravando esse programa hoje é dia 3 de novembro. Hoje, se você acessar o site do TSE, né, tem o nome de cada cidade, tem o seu prefeito eleito, o vice e os vereadores. E hoje tem o nome do José Francisco Marques Ribeiro como segundo colocado, segundo nome. Hoje, se tivéssemos uma diplomação amanhã, se tivesse a posse hoje, você estaria normal. Mas você tem enfrentado um problema junto ao TSE e nós gostaríamos que você esclarecesse isso ao internauta. O que está acontecendo? Existe alguma possibilidade, principalmente daquelas pessoas que votaram em você, Chico, e daquelas que não votaram, mas votaram em você como prefeito, que conhecem o seu trabalho. Existe alguma possibilidade de você não vir a tomar posse, de você não vir a ser diplomado em dezembro? Olha, a justiça eleitoral ela é mais séria, né? Ela julga com muito mais rapidez do que as outras, justiça criminal, a civil, trabalhista, né? Mas o meu caso, como envolve assuntos que estão relacionados com a Constituição Federal, isso pode ir para Brasília e acabar parando no Supremo Tribunal Federal, né? Então isso pode demorar mais esse processo meu do que os processos normais, que não tem nada que envolva a Constituição Federal e que acabam morrendo, né, encerrando essa disputa no TRE em Belo Horizonte. Então pode ser que isso prolongue mais tempo, né, e que eu não interfira em nada na diplomação e na posse. Mas, por outro lado, também a gente não sabe, né, eu não sei como é que funciona a velocidade das decisões da decisão da Justiça Eleitoral. Mas o meu caso é o seguinte, você procurar ser breve, né, mas eu tenho que contar uma história rápida aqui. Não, fica à vontade. Nós tínhamos um plano de governo que foi registrado em cartório em 1996, onde a gente assumiu alguns compromissos com a comunidade itajubense. Na área da saúde... Você tem aí, né? Tem aí com você, né? Tem você aqui. Depois, assim que o diretor chegar, eu peço para ele passar esse livro aqui para você mostrar para a gente. Okay. Nós assumimos o compromisso de adquirir uma unidade móvel de saúde que pudesse servir como unidade móvel médica e odontológica, ou seja, um consultório médico, o médico pudesse fazer ali o trabalho dele de um posto de saúde normal, e também tivesse um gabinete odontológico, uma mesa ali, uma cadeira de dentista, que o dentista pudesse estar acompanhando esse ônibus e fazendo o tratamento odontológico na periferia e nos bairros rurais onde não tivesse um posto de saúde. Isso foi feito, nós conseguimos o recurso, no primeiro mandato não, mas como eu fui reeleito em 2001, o Ministério da Saúde disponibilizou recursos para isso. Nós assinamos o convênio, compramos, teve 2 inspeções de loco, os técnicos do Ministério da Saúde vieram aqui, investigaram, acompanharam todo o desenrolar do ônibus, viu que tinha atingido o objetivo, e na segunda inspeção em loco eles deram ok, nós apresentamos uma prestação de conta que foi aprovada e arquivada, tudo bem. E esse assunto estava encerrado. Isso é a prestação de conta nossa, o convênio foi assinado em 2001, no final de 2001, a licitação foi feita em 2002, durante 2002 o ônibus foi entregue e a prestação de conta nossa foi no começo de 2003. Esse ônibus rodou quanto tempo? Ele rodou praticamente para nós no fim de 2 anos, 2003 e 2004. Então ele chegou a trabalhar 2 anos na cidade. E você conseguiu as pessoas para trabalharem, fazerem esse atendimento? Tinha o médico, o dentista? Sim, nós chegamos a utilizar esse ônibus. Mas a partir de 2005, quando o BPS entrou, ele não teve interesse em dar prosseguimento nesse projeto e o ônibus foi encostado. Sim. Quando foi em 2006, aí já é uma outra história, a Polícia Federal deflagrou um conluio que existia entre prefeitos, parlamentares federais, deputados federais e uma empresa chamada Planam, da família Amendoim, que vendia ambulância superfaturada. A ambulância era uma Fiorino, que vinha limpa, eles colocavam lá meia dúzia de equipamentos, uma maca, e vendia essa ambulância por um preço absurdo. A Polícia Federal foi monitorando tudo isso aí, pegou todo esse esquema, e o Ministério Público Federal apresentou denúncia, e esse processo correu, e andou prendendo gente, andou punindo muita gente. E como tinha envolvimento de parlamentares federais, se transformou numa CPI. O resultado final dessa CPI, eles sugeriram que todos os convênios que fossem assinados, tivessem sido as prestações de contas no período 2001-2005, fossem reanalisadas na compra de ambulância. Apesar do nosso não ter sido uma ambulância, nem ter envolvido parlamentar, nós não tivemos nenhum envolvimento com verba de deputado. Foi uma conquista direta no Ministério da Saúde.
Mas como eles pediram para olhar essas prestações de contas, ao reabrir ou ressuscitar a nossa prestação de contas, que já estava arquivada, eles viram que a empresa que ganhou aqui em Itajubá era uma das 32 empresas suspeitas de dar cobertura para essa empresa Planan ganhar a venda de ambulâncias. Como ela estava no rol de empresas suspeitas, os caras carimbaram no nosso processo, que foi aberto contra mim, carimbaram operação sanguessuga, sem que a gente nunca, nem eu, nem Itajubá, nunca foi citado no relatório da Polícia Federal, nem no Ministério Público Federal e nem no relatório da CPMI. Itajubá nunca apareceu nisso, não tinha nada a ver com isso. Mas como lá 2 ou 3 técnicos carimbaram isso, eu passei a ser julgado com outros olhos, né? Dentro do TCU, do Tribunal de Contas da União. No primeiro momento eles pediram para a gente devolver um débito lá que eles consideravam de R$104 mil, era uma coisa absurda. Nós entramos com alegações de defesa, esse débito, eles reconheceram que estava errado, caiu para R$27.900. Nós entramos com um recurso chamado recurso de reconsideração. Esse débito caiu para R$9 mil. Nós entramos com o último recurso, chamado recurso de revisão, e esse débito foi zerado. Então, uma coisa que pareceu no início pelos técnicos lá, para os técnicos do TCU, como um superfaturamento, a gente foi mostrando que não existia aquilo, e isso foi em 2010. Em 2012 eles reconheceram a redução do débito para 27.900, em 2014 para 9 mil, e em 2016, agora em fevereiro, o último julgamento do nosso último recurso, esse débito foi zerado. Então, essa foi a segunda história. A primeira foi da conquista da Unidade Móvel de Saúde, e os acordos nossos no TCU foi a segunda história. Bom, uma vez que não havia débito, não havia superfaturamento, não havia prejuízo erário, não existia o ato doloso de improbidade administrativa. O ato doloso tem que estar configurado, o dano ao erário, tá certo? Nosso advogado em Belo Horizonte, na época, falou assim: olha, isso não se preocupa não, porque como não tem mais dano, não tem nenhum problema, nenhum obstáculo aí para você daqui para frente disputar qualquer eleição. E em função desse último acordo do TCU, que foi em 2016, o Ministério da Saúde, que tinha ressuscitado lá o nosso convênio, a nossa prestação de conta, aprovou pela segunda vez a prestação de conta, voltou para o arquivo aprovada, em função do entendimento que eles tiveram, que nós também tivemos, nesse acordo de 2016, acordo 368. Muito bem, quando eu fiz o registro da candidatura, por surpresa minha, o TCU comunicou à Justiça Eleitoral, não só o meu caso, mas todos os casos que existiam dentro do Tribunal de Contas da União, eles comunicaram que tinham um problema de contas julgadas irregulares, está aqui o documento que eu trouxe, sim. Uhum. Com base na condenação contida no item 9.1 do Acordo 1782 de 2012. Então, em 2012, realmente, quando eles levantaram, abriram o processo contra mim lá no TCU, no entendimento deles existia o problema, existia um débito, existia um superfaturamento, que ao longo do tempo foi mostrado que não existia. Mas em 2012, eles mesmos mostraram lá um débito que eles entendiam que existia. E por esse item de um acordo lá de trás, o primeiro acordo, o primeiro julgamento que eu tive no TCU, que me criou problema na Justiça Eleitoral. Então nós estamos mostrando para eles que depois desse acordo de 2012, veio um acordo em 2014 que reduziu esse superfaturamento que eles entendiam que existia. Nós sabíamos que nunca existiu esse superfaturamento, caiu para 9 mil, e teve um último acordo em 2016 que esses débitos foi zerado, esse superfaturamento, essa suspeita de superfaturamento foi zerado. Então é essa que está sendo a disputa, essa discussão toda na Justiça Eleitoral, porque um item do acordo, do primeiro acordo, não pode prevalecer sobre acordos seguintes que deixou claro que não existia o superfaturamento. Então, existe alguma possibilidade, então, de você ser impedido de tomar posse? Tem, a gente não sabe o que pode chegar finalmente nisso, né? Mas aqui em Itajubá, o juiz eleitoral, ao ler todo o processo, toda a defesa que nós apresentamos, ele concluiu que não existia o ato doloso, porque a lei de inegibilidade, ela diz o seguinte: você tem conta julgada irregular, sem problema. Isso não significa que você está inelegível. Para você ficar inelegível por causa de conta julgada irregular, é preciso que configure o ato doloso de improbidade administrativa. E aí, nesse item da lei de inegibilidade, quando ele fala nesse artigo,
ele fala assim, conforme inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal. Aí você vai lá no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, diz o seguinte, tem que haver o prejuízo erário para que exista o ato doloso. Então, se não tem o prejuízo erário, o próprio Tribunal de Contas reconheceu isso agora no começo de 2016, não existe o ato doloso. Se não existe o ato doloso, aquela rejeição de contas não é impedimento para minha candidatura. Como o doutor Selmo, o juiz eleitoral, entendeu e deferiu a meu favor a minha candidatura. Só que ao recorrer à coligação do candidato Rodrigo Vieira, recorreu e lá um procurador manteve o seu posicionamento em cima de 2012. E em cima de 2012, se eu for julgado pelo acordo de 2012, realmente a minha situação é complicada, porque lá existia o ato doloso, existia o prejuízo horário no entendimento do TCU, não no nosso. No nosso nunca existiu isso. Mas se ficar batendo em cima de 2012, eu estou condenado. Nós queremos trazer a discussão para o acordo de 2016. Então, lá o procurador regional se baseou nesse acordo de 2012, deu um parecer desfavorável a mim, o desembargador acompanhou o raciocínio desse procurador e aceitou o recurso da coligação do Rodrigo. E nós entramos com um recurso, perdemos, estamos entrando agora com o segundo recurso, para mostrar que a discussão não pode caminhar assim, tem que ser caminhado com aquilo que é verdade, que é aquilo que é justo. Chico. Mas é uma discussão que vai longe. Eu até brinquei, fiz um comentário nas redes sociais, dizendo que é como uma decisão de campeonato de futebol, que tem primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação, pênalti. Então isso é um jogo que vai demorar um bom tempo ainda, não sei quanto, mas para ser julgado definitivamente. Você disse no começo da entrevista que a Câmara mudou bastante de 93, 96, quando você foi vereador, para agora. Naquele tempo eram 15 vereadores, hoje, a partir do mês que vem, do ano que vem, perdão, a partir do ano que vem serão 17. Mudou, você acha que mudou muita coisa, regimento interno? Você acha que vai encontrar uma Câmara totalmente diferente do que era nos anos 90? A Câmara hoje, acho que sim, né? Porque ela está mais dinâmica, está mais transparente, até pelas facilidades, né? da TV Câmara, das exigências hoje da lei da transparência, então acho que mudou bastante. A estrutura é diferente, hoje cada vereador tem o seu gabinete, tem o seu assessor, isso dá mais agilidade no atendimento. Mas com relação à questão da lei de regimento interno, isso. Eu confesso que por estar fora da Câmara desde 96, né, com 20 anos, eu não tenho conhecimento, mas tem informações, porque tem um grupo que foi montado para os 17 vereadores eleitos, que nos dá conhecimento que tem um projeto lá mudando o regimento interno da Câmara para aprimorá-lo, né, para atualizá-lo, deixar atualizado o regimento interno. Então está tendo modificações, como eu acho também que ao longo desses 20 anos deve ter acontecido várias modificações, mas eu confesso que não tenho essa informação ainda. Naquele tempo também não existia a assessoria, hoje existe uma assessoria, a facilidade para a informática, enfim, hoje deve encontrar bem mais, o trabalho deve ser bem mais fácil, né? Hoje a velocidade também que a comunidade exige, né, mudanças e projetos de lei, né, o volume de documentos que hoje tramita pela Câmara Municipal, certamente é muito maior do que, independente de 10 ou 17 vereadores, ele é muito maior do que ela antigamente. Por outro lado, você vai pegar uma Câmara que a população vai exigir bastante trabalho. Esta última Câmara, essa atual, realmente ela se desgastou bastante junto à população, principalmente devido ao aumento de número de vereadores, a população foi contra, né? A população disse que não foi ouvida, enfim, agora são 17, de 10 para 17, quer dizer, a população vai cobrar muito dessa Câmara, né? Sem dúvida. Toda vez que muda a Câmara, já há naturalmente uma grande expectativa com relação à Câmara que está entrando. Aumenta sempre a expectativa daqueles que consideram que a que saiu não atingiu o objetivo deles. Agora, com esse aumento de 10 para 17, eu acho que a cobrança vai ser muito maior ainda, sem dúvida. Ok, Chico, queremos agradecer a sua presença, muito obrigado, e que você, a partir de janeiro, aí, possa fazer um bom trabalho com os seus 16 colegas no Legislativo da cidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Marco Aurélio, agradeço o Carlos também pelo convite, e
Agradeço também os internautas aí por ter participado conosco desse bate-papo. Foi um bate-papo com o engenheiro José Francisco Marques Ribeiro, o Chico, que a partir de janeiro do ano que vem estará de volta aí à Câmara de Vereadores. Olá, internautas, um abraço a todos.